Capítulo 2 – As promessas de Deus. O contentamento traz muitos benefícios espirituais, os quais consideraremos no capítulo 11. Agora desejo examinar o verdadeiro fundamento do contentamento cristão. As promessas de Deus são o único alicerce sobre o qual podemos erigir o contentamento. Nas palavras do antigo hino, qualquer outro solo é areia movediça. Quando ordena que o cristão esteja contente, a Bíblia o faz como uma promessa. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. Nesse versículo, o autor de Hebreus está citando Josué 1:5. Moisés havia morrido e Josué fora incumbido de conduzir o povo à terra prometida. Que dever intimidador! Mas Deus falou com Josué e lhe transmitiu palavras que devem ter sido de tremendo conforto. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Josué tinha a promessa dada por Deus de que ele jamais o abandonaria. O Senhor nunca o enviaria à batalha sozinho. Ele prometeu sempre estar com Josué e nunca retirar dele a sua presença. Essa, no entanto, era uma promessa condicional. Josué tinha de fazer a parte que lhe cabia. Deus havia dado uma promessa, mas também deu responsabilidades e obrigações que serviam de guia à conduta de Josué. Olhemos os versículos 6 e 9, após a promessa. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazeres segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que palavra maravilhosa! Josué foi ordenado a ser forte e corajoso 3 vezes. Crer nas promessas de Deus requer grande fé, e confiar verdadeiramente nelas implica grande força e coragem. Sem coragem não há obediência a Deus, nem fé, nem confiança, tampouco uma vida que segue seus mandamentos. O cristão deve esforçar-se para seguir a lei de Deus e manter-se no caminho de retidão o tempo todo. Mulher cristã, você deve meditar na lei de Deus de dia e de noite. Não se trata de trivialidades, mas de deveres urgentes. E deles esperamos grande efeito. Qual é o resultado prometido? Se Josué for corajoso, forte e obediente, prosperidade e sucesso. Mas, como Josué pode ser tentado? A partir do texto, sabemos que ele será tentado a ficar com medo e a desanimar. Apesar de ser retratado como um guerreiro destemido, Josué ainda é de carne e osso, podendo perder a esperança e a coragem. Deus, porém, mais uma vez o encoraja, mostrando que não é preciso ceder às tentações, porque o Senhor, seu Deus, está com ele em todos os momentos durante todo o caminho. Essa realidade deveria nos dar grande encorajamento. Até mesmo o grande líder Josué teve de se esforçar para crer em Deus, obedecer-lhe e ser corajoso e forte diante da tentação e da oposição. Josué teve companheiros que cederam ao medo. Da mesma forma, ele poderia ter sido tentado a desistir. Mas Deus estava com Josué
E sabendo disso, ele então fixou seus olhos em obedecer ao Senhor. Se mesmo Josué precisou de coragem, quanto mais nós. Se precisou de força, nós também precisamos. Ele não é um grande herói da fé à toa. Josué foi provado e permaneceu fiel. Foi tentado e prevaleceu. Podemos crer em Deus como Josué creu. Nosso Senhor é hoje o mesmo Deus fiel dos dias de Josué. No capítulo 11 de Hebreus, encontramos uma lista de servos fiéis de Deus. No versículo 30, vemos Josué ser mencionado. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Deus deu instruções bem específicas a Josué. Josué 6:1-5. As quais ele obedeceu ao pé da letra, poupando Raabe, como prometido. E o relato termina com essas palavras: assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Josué 27. Deus manteve a sua palavra, fez Josué prosperar e ser bem-sucedido. Nós, entretanto, não podemos esperar que Deus abençoe nossas vidas se não confiamos nele. Agora que vimos o contexto da promessa feita a Josué, voltemos a Hebreus 13:5. Seja a vossa vida sem avareza. Conteitai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. Somos exortadas a viver uma vida sem avareza. Avareza é ceder a desejos ilícitos, desejando o que não nos pertence, mas o que pertence a outra pessoa. É ganância e roubo de coração. Fosse possível, quando cobiçamos, não hesitaríamos em tomar o que não nos pertence. Deus odeia isso. Devemos estar satisfeitas, contentes com o que temos. O 10º mandamento nos explica claramente esse ponto. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Êxodo 20:17. Trata-se de uma proibição absoluta da cobiça. Se algo não lhe pertence, não cabe a você desejá-lo, muito menos tê-lo. Agora, tendo isso em vista, como podemos prevenir que a cobiça crie raiz em nosso coração? Estando contentes com o que temos. Boa parte do descontentamento existe porque não nos satisfazemos com o que já temos, mas desejamos aquilo que não temos. O contentamento elimina ambos os problemas. Contentar-se é estar satisfeito com tudo o que eu tenho, em vez de, sonhando acordada, desejar ardentemente coisas que não possuo, em especial aquelas que já pertencem a outra pessoa. Creio que isso se estenda a desejar coisas que são exatamente iguais àquelas que pertencem a outra pessoa. Digo isso porque normalmente somos guiadas a comprar coisas por inveja e rivalidade. Ela comprou aquela blusinha linda, então eu preciso comprar uma igual. Precisar, nesse caso, é força de expressão. Se sou consumida pelo desejo de ter aquilo que a outra mulher já tem, ainda que eu não deseje exatamente o mesmo que ela possui, afinal, eu não pretendo roubar a blusinha dela, então o desejo norteador é o problema. Trata-se de cobiçar aquilo que não é meu. Deus sabe quão propensas somos à cobiça e à ganância. Devemos, contudo, estar contentes com o que temos. Por quê? Pois o Senhor prometeu nunca nos abandonar. Essa promessa é o alicerce do nosso contentamento. Em cada necessidade, lembre-se de que Ele não a deixará. Em cada circunstância, seja forte e corajosa, sabendo que o bom Salvador jamais a desamparará. Lembre-se do que Paulo disse em Filipenses 4, 11-13. Ele aprendeu a estar contente e podemos pressupor que não foi em uma única simples lição.
O apóstolo aprendeu a ser contente mesmo quando faminto, e também em abundância. Ele aprendeu a viver contente mesmo quando em necessidades, e também quando tinha tudo aquilo do que necessitava. Esse é o contexto do famoso versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Esforçar-se por ser contente sem compreender esse ponto será vão. Devemos nos lembrar da promessa do nosso dever de crer nela. É dever de todo cristão obedecer os mandamentos de Deus e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Sua amiga comprou um carro novo ou uma casa nova? Esteja contente com o que você tem. Deus não irá abandoná-la. Sua casa pegou fogo e você perdeu tudo? Por mais terrível que isso possa ser, o mandamento continua o mesmo. Viva contente. Você pode tudo naquele que a fortalece. Deus ordenou a Josué que fosse grandemente forte e corajoso. Tanto Josué quanto Paulo precisaram de força, bem como nós dela necessitamos. De onde Paulo tirou sua força? Ele fez como Josué. Paulo se contentava em qualquer condição porque Cristo lhe dava forças. Josué conseguiu ser corajoso porque Deus lhe deu coragem. Contentamento requer coragem e força. E nós podemos alcançá-lo, porque o próprio Cristo nos suprirá da força necessária para estarmos contentes, em tempos difíceis e em tempos fáceis, em períodos áridos e em períodos prósperos. Portanto, à medida que formos aprendendo a nos contentarmos pelos próximos capítulos, lembre-se da promessa na qual estamos firmados. Nunca te deixarei nem te abandonarei. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essas promessas sustentam todo o nosso esforço com vista ao contentamento. Elas nos fortalecem quando nos sentimos vacilantes. Nos ajudam a tirar os nossos olhos das circunstâncias e fixá-los em Cristo. Nos ajudam a relembrar que aquilo que Deus está fazendo não é desfavorável, mas favorável a nós, ensinando-nos a confiar nele em toda e qualquer circunstância. Lembre-se de quem o Senhor é. No capítulo 7 de Marcos, Jesus curou um homem surdo-mudo e deu ordem às pessoas que não contassem a ninguém, mas eles não se contiveram. O versículo 37 diz que eles maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Este é o nosso Salvador. Ele faz tudo de modo perfeito. Suas promessas nunca oscilam, nem mudam, tampouco falham. Jesus Cristo é fiel. Que nosso primeiro pensamento em qualquer circunstância seja: o Senhor faz tudo com perfeição e sabedoria. É por isso que todo cristão pode viver contente. Questões para meditar. 1. Como a promessa que Deus jamais nos abandonará nos ajuda a obedecer à ordem para que vivamos contentes? 2. Falta-lhe coragem para estar contente em alguma área específica da sua vida? Você teme o que possa acontecer caso escolha o contentamento? 3. Quais são as dificuldades com que você tem lidado e que podem ser tratadas com a lembrança de que você tudo pode naquele que a fortalece? 4. Você sente o desejo de competir com alguém por atenção? Se o tem, como você deve aplicar as promessas de Deus para ser liberta? 5. Por que a cobiça é tão nociva e maligna?